O espetáculo é a ditadura efetiva da ilusão na sociedade moderna. Em A Civilização do Espetáculo, Mário Vargas Llosa nos guia por uma trajetória da cultura, desde sua criação, estabelecimento e alterações que vem sofrendo até o dia de hoje, que ele vai chamar de deterioração. O seu livro é dividido em alguns pontos principais, onde ele começa explicando a metamorfose da palavra cultura, explica um pouquinho sobre o que é a civilização do espetáculo e ele vai falar também sobre algumas mudanças culturais, né, como foi que isso aconteceu. Vai falar sobre o desaparecimento do erotismo e sua substituição pela pornografia, sobre como política e poder estão associados a essa alteração cultural, e vai falar também sobre religião, que ele intitula como sendo o ópio do povo. Eu vou explicar um pouquinho algumas coisas do que ele fala por meio de neurociência, então eu vou ler algumas frases do livro para poder fazer essas explicações, portanto, eu indico que caso você ainda não tenha lido o livro, você leia primeiro e depois volte aqui. Em A Metamorfose de uma Palavra, ele explica um pouquinho por que é que a cultura foi se desfazendo, se escorrendo pelos dedos aí ao longo do tempo. Ele começa dizendo sobre a alta cultura, que foi a forma como ela surgiu lá no Iluminismo, como uma forma de substituição à religião, e se estabeleceu como sendo algo da classe da elite. Então, apenas a elite tinha acesso às produções culturais. Numa tentativa de democratização dessa cultura, em vez de preparar a população para estar apta a consumir esse tipo de conteúdo, foi feito o contrário. Eles empobreceram o conteúdo para que ele pudesse ser entendido pela maioria da população e isso ficasse ali de forma mais equilibrada. E aí começa um ponto da superficialização da cultura. Uma outra problemática que ele fala é que nesse processo de tentar fazer com que a cultura alcançasse toda a população, ela foi incluída nas escolas públicas, que foi criada, principalmente quando a gente pensa lá na França, como uma forma muito efetiva de democratização que incluía todas as crianças ali para elas estudarem juntas, terem o mesmo nível de ensino e ir corrigindo as desigualdades sociais a cada geração. No entanto, cultura era algo que não era transmitido por escola, era algo transmitido por família. E nesse mesmo período em que a escola pública era incrível e estava de fato fazendo o trabalho de organizar a sociedade para que não houvesse diferenças ali, a instituição família foi deixando de funcionar também. E aí, quando uma instituição deixa de funcionar, ela sobrecarrega outra instituição e ficou por responsabilidade da escola ensinar cultura também. Algumas pessoas, ele vai dizer no seu livro, que questionam se isso também não foi uma forma já de fazer com que perdesse valor. Ele vai tratar em algum momento desse capítulo que a análise da cultura, então os críticos passaram a ter mais valor do que a arte em si. Como se as crianças agora fossem aptas a fazer um trabalho sobre aquilo, mas não de fato a apreciar o que estava sendo desenvolvido. Ele diz que é muito importante a gente separar cultura de conhecimento, que o conhecimento tem a ver com a evolução da técnica e das ciências, e a cultura é algo anterior ao conhecimento, é uma propensão de espírito, uma sensibilidade e um cultivo da forma, que dá sentido e orientação ao conhecimento. Então é como se você se sentisse intrigado e quisesse saber mais sobre aquilo e estudar e aprender mais coisas, tamanha beleza que aquilo transmitia. Sobre o nascimento da cultura, ela vem lá do Iluminismo, quando eles tiveram a ideia de que uma cultura laica deixaria de lado aquela violência e as matanças que eram trazidas pelo fanatismo religioso na época, por conta das guerras de religião que acontecia. Só que essa
morte de Deus não significou o advento do paraíso na terra, como eles tinham imaginado, mas sim do inferno. Ele descreve dessa forma, considerando todas as alterações que a cultura foi tendo aí ao longo do tempo. A cultura de massas quer oferecer ao público o mais amplo possível novidades acessíveis que sirvam de entretenimento à maior quantidade possível de consumidores. Sua intenção é divertir e dar prazer, possibilitar evasão fácil e acesso para todos, sem necessidade de formação alguma, sem referentes culturais mais concretos e eruditos. O que as indústrias culturais inventam nada mais é do que uma cultura transformada em artigos de consumo de massa. Cultura mundo, em vez de promover o indivíduo, imbeciliza-o, privando-o de lucidez e livre-arbítrio, fazendo-o reagir à cultura dominante de maneira condicionada e gregária, como os cães de Pavlov, a campainha que anuncia a comida. Ele vai falar um pouquinho sobre como a arte deixou de ser apreciada e passou a ser apenas uma obrigação de turista perfeito. Então hoje nós temos fácil acesso a museus e a muito material histórico, porém, e nós temos esses lugares cheios, mas nós temos pessoas que só estão ali de passagem, que não estão olhando, elas estão ali para tirar fotos e mostrar para outras pessoas que elas foram, porque elas estão cumprindo um papel social de fazer o que as outras pessoas também estão fazendo. A visita a tais lugares faz parte da obrigação do perfeito turista pós-moderno. Em vez de despertar seu interesse pelo passado e pela arte clássica, exonera-o de estudá-lo e conhecê-los com um mínimo de competência. Um simples relance basta para dar-lhe boa consciência cultural. A diferença essencial entre a cultura do passado e o entretenimento de hoje é que os produtos daquela pretendiam transcender o tempo presente, durar, continuar vivos nas gerações futuras, ao passo que os produtos deste são fabricados para serem consumidos no momento e desaparecer, tal como biscoitos ou pipoca. E aqui ele já começa a entrar na civilização do espetáculo. E pelas suas falas a gente pode começar a pensar em algumas coisas do que é a cultura de hoje, dos vídeos curtos e das informações superficiais que em nada vão acrescentar na nossa vida e muito pelo contrário, elas vão nos distanciar da nossa vida. Elas são apenas pontos de distração. Para milhões de pessoas hoje, as drogas, assim como as religiões e a alta cultura ontem, servem para aplacar as dúvidas e as perplexidades sobre a condição humana, a vida, a morte, o além, o sentido ou a falta de sentido da existência. Na exaltação, na euforia ou no sossego artificiais que produzem, elas conferem a momentânea segurança de sentir-se a salvo, redimido e feliz. Trata-se de uma ficção não benigna, mas maligna nesse caso, que isola o indivíduo e que só na aparência o livra de problemas, responsabilidades e angústias, porque no final tudo isso voltará a dominá-lo, exigindo doses cada vez maiores de aturdimento e superexcitação que aprofundarão o seu vazio espiritual. Dá pra gente falar de algumas coisas já com essas frases e vamos falar basicamente sobre o sistema de recompensa, dopamina. Vamos começar falando sobre dessensibilização do sistema de recompensa. Isso que ele fala de que as pessoas precisarão cada vez mais de uma super excitação e de coisas mais absurdas para sentirem o mesmo nível de satisfação que sentiriam antes. Lá nas nossas fendas sinápticas, que é a junção de dois neurônios, assim, eles se encaixam, é como se nesse espacinho entre um e outro é a fenda sináptica e onde é liberados os neurotransmissores, dentre eles dopamina. Dentro dessas fendas sinápticas tem como se fossem boquinhas assim, são receptores. Os receptores vão encaixar lá o neurotransmissor que chegar certinho.
O que acontece quando tem muito neurotransmissor chegando? Para o nosso cérebro tentar economizar energia, ele vai dispensar alguns receptores. Por quê? Se tem muita coisa sobrando, não precisa ter muita gente trabalhando para pegar ali desesperada. Então, pode ter só algumas pessoas e elas serão suficientes para captar a quantidade necessária. Então, ele meio que manda embora alguns receptores. Então, ficam menos receptores. E aí, quando vem uma quantidade normal de neurotransmissor, de dopamina, é como se ficasse faltando porque ele não tá captando o suficiente. Aí precisa ter cada vez mais. Por quê? Numa quantidade esperada de liberação de dopamina, mesmo que seja pouca liberação, tem muitos receptores, então eles conseguem captar. E nisso a gente encontra os pequenos prazeres, coisas simples do dia a dia. Com essa superexcitação e com a liberação constante de níveis absurdos de dopamina, um exemplo que ele falou aí de coisas passageiras, rápidas, não feitas para durar, apenas para distrair, a gente tem exatamente isso acontecendo, uma dessensibilização do sistema de recompensa. Isso vai afetar também a atenção e a concentração, porque nós estamos falando do cérebro que é plástico. E se ele é plástico, significa que tudo que ele está fazendo, ele está aprendendo a fazer, e ele vai ficar muito bom em fazer aquilo. Então, se constantemente eu fico dando para ele como alimento coisas de consumo rápido, ele não precisa se concentrar por muito tempo, porque aquilo vai ser muito rápido, logo vai embora. Portanto, é como se ele estivesse fortalecendo essa capacidade de prestar atenção bem rapidinho e bem superficial e enfraquecendo a capacidade de prestar atenção por tempos mais longos e de forma mais aprofundada, de coisas que ele precisa de fato decorar. Então, como tem um volume de informações muito grande, ele pega ali meio que o resumo de cada um que ele vai considerar mais importante para conseguir pegar um pouquinho de cada coisa. E isso vai gerar, claro, um hábito ou um vício, que funcionam do mesmo jeito, só a gente muda a explicação para hábito e vício, porque hábito a gente entende como algo mais positivo e vício como algo que é reconhecidamente danoso. A partir do momento que eu faço algo sem precisar pensar e me preparar para isso, ele já se tornou um hábito. E aí também vai ter a redução da capacidade de apreciação de experiências complexas. Porque se eu desenvolvi uma preferência por estímulos de alta intensidade imediata, eu vou diminuir a minha tolerância ao tédio e a minha capacidade de engajamento em atividades que exijam mais de mim, que exijam esforço cognitivo. Isso de buscar por coisas mais rápidas e mais superficiais não vão acontecer apenas nas redes sociais, elas vão acontecer na vida real e nas formas de interação presencial que as pessoas começam a ter. Isso vai entrar também na religião. Mas equivoca-se quem acredita que, por haver hoje no mundo ocidental uma porcentagem menor que antes de católicos e protestantes, a religião foi desaparecendo nos setores conquistados pelo laicismo. Isso só ocorre nas estatísticas. Na verdade, ao mesmo tempo que muitos fiéis renunciavam às igrejas tradicionais, começaram a proliferar seitas, cultos e todas as espécies de formas alternativas de prática da religião. Desde o espiritualismo oriental em todas as suas escolas e divisões, até as igrejas evangélicas que agora pululam e se dividem e subdividem nos bairros periféricos, além de pitorescos sucedâneos. E outras ainda mais exóticas e epidêmicas. Ele vai dizer que apenas uma pequena minoria consegue se emancipar da religião, e elas conseguem se emancipar da religião substituindo-a pela cultura, que é a alta cultura, não a que existe hoje.
Por que isso? Porque a alta cultura era uma forma de produção que enfrenta os problemas e não que foge deles. Então elas falavam a respeito do que estava acontecendo, enquanto o nosso modo de consumo hoje é apenas como distração. A alta cultura que enfrenta os problemas e não foge deles, que tenta dar respostas sérias e não lúdicas aos grandes enigmas, interrogações e conflitos que cercam a existência humana. A cultura de superfície e ouropel, de jogo e posse, é insuficiente para suprir certezas, mitos, mistérios e rituais das religiões que sobreviveram à prova dos séculos. Isso vai atingir também as pessoas que produzem cultura, como se elas tivessem deixado de ter um compromisso de mudança social para terem apenas autopromoção. E ele vai dar exemplo de escritores. Aquilo que há meio século se chamava compromisso cívico ou moral do escritor e do pensador com a sociedade. Há exceções, mas entre elas, as que costumam contar porque chegam à mídia, estão mais voltadas para a autopromoção e o exibicionismo do que para a defesa de algum princípio ou valor. Ele fala bastante sobre a cultura de imagens, sobre a mídia, comparando um pouquinho sobre como ela exige menos do nosso cérebro do que a leitura de um livro, por exemplo, porque não é necessária imaginação, por exemplo, já vem tudo pronto, a gente só vê. Numa coisa escrita, você tem que identificar aquilo, tem que imaginar o cenário, então é um processo um pouco mais substancial a ser feito. E isso pode também, ele diz, que embotar um pouco a sensibilidade do público. Isso que ele fala sobre os escritores, ele também fala sobre artistas, que não é mais o talento nem a destreza que faz eles serem reconhecidos, mas a pose e o escândalo. E os políticos também, que se eles quiserem conservar a popularidade, será obrigado a dar atenção primordial ao gesto e à forma, que importam mais do que os valores, convicções e princípios. Mas a civilização do espetáculo é cruel. Os espectadores não têm memória. Por isso também não têm remorso nem verdadeira consciência. Vivem presos à novidade, não importa qual. Isso vai refletir também na forma como o jornalismo é criado e exposto para uma sociedade, que ele deixa de ser um jornalismo sério e passa a ser mais uma fonte de diversão. E transformar a informação em instrumento de diversão é abrir aos poucos as portas da legitimidade para que aquilo que antes se confinava no jornalismo marginal e quase clandestino, escândalo, deslealdade, bisbilhotice, violação da privacidade, se torne o normal. Ele vai dizer que outro tipo de material que também ameniza muito a vida das pessoas é a catástrofe. Desde terremotos, maremotos, principalmente se a gente estiver falando de crimes em série que envolve sadismo ou perversões sexuais, vão ser muito procuradas e muito oferecidas a essa população como um modo de sobrevivência do jornal, para que ele tenha pessoas assistindo. Por isso, em nossa época, nem a imprensa mais responsável pode evitar que suas páginas se tinjam de sangue, cadáveres e pedófilos, porque esse é um alimento mórbido, exigido e reivindicado pela fome de espanto, que inconscientemente pressiona os meios de comunicação por parte do público leitor, ouvinte e espectador. Eu já expliquei sobre a dessensibilização do sistema de recompensa em relação à dopamina, e falei que às vezes precisa de mais dopamina para conseguir captar a mesma quantidade, né? Temos uma coisa aí. Quando a gente precisa de mais dopamina, vem antes disso a adrenalina. Aquilo que causa espanto ou repulsa pode liberar adrenalina.
e a liberação de adrenalina faz com que haja mais liberação de dopamina também. E é disso que ele está falando aqui, da necessidade dessas atrocidades para que as pessoas consigam se satisfazer e não mais coisas normais. E aí que a gente vai entrar também na questão do erotismo que ele falou. De forma mais superficial por enquanto, o sexo light é o sexo sem amor e sem imaginação, o sexo puramente instintivo e animal. Desafoga uma necessidade biológica, mas não enriquece a vida sensível e emocional, nem estreita a relação do casal para além do embate carnal. Em vez de livrar o homem ou a mulher da solidão, passado o ato urgente e fugaz do amor físico, devolve-os à solidão com uma sensação de fracasso e frustração. O erotismo exige como contrapartida ou como desacato à norma uma atitude de desafio aos costumes estabelecidos e por isso mesmo implica segredo e clandestinidade. Trazido a público, vulgarizado, degrada-se e eclipa-se. Não realiza a desanimalização e a humanização espiritual e artística da atividade sexual que outrora possibilitou. Produz pornografia, barateamento insolente e canalha daquele erotismo que no passado irrigou uma corrente riquíssima de obras na literatura e nas artes plásticas, que, inspiradas nas fantasias do desejo sexual, produziam memoráveis criações estéticas, desafiavam o status quo político e moral e lutavam pelo direito dos seres humanos ao prazer e dignificavam um instinto animal, transformando-o em obra de arte. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente no capítulo que é específico sobre a perda do erotismo. Cultura sempre significou uma soma de fatores e disciplinas que, segundo amplo consenso social, a constituíam e eram por ela implicados. Reivindicação de um patrimônio de ideias, valores e obras de artes, de conhecimentos históricos, religiosos, filosóficos e científicos em constante evolução. Fomento da exploração de novas formas artísticas e literárias e da investigação em todos os campos do saber. O sinal mais remoto desse processo de progressivo empastelamento e confusão daquilo que uma cultura representa foi dado pelos antropólogos, inspirados com a melhor boa-fé do mundo, pela vontade de respeitar e compreender as sociedades primitivas por eles estudadas. Estabeleceram que cultura é a soma de crenças, conhecimentos, linguagens, costumes, indumentária, usos, sistemas de parentesco, em resumo, tudo que um povo diz, faz, teme ou adora. Essa definição não se limitava a estabelecer um método para explorar a especificidade de um conglomerado humano em relação com os demais. Queria também, já de saída, abjurar o etnocentrismo preconceituoso e racista que o Ocidente nunca se cansou de recriminar-se. O propósito não podia ser mais generoso, mas como já sabemos, pelo famoso ditado de boas intenções, o inferno está cheio. Ele vai discutir um pouco que nós queríamos acabar com as elites, que nos repugnavam moralmente pelo tom privilegiado, depreciativo e discriminatório com que um simples nome ressoava perante nossos ideais igualitários, e isso foi acontecendo ao longo do tempo, só que nós chegamos no resultado que não era o esperado, uma vitória de pirro, um remédio pior do que a doença. Toda essa mudança cultural que foi acontecendo fez acontecer algo que não era o esperado, que foi os monstros que nós acreditávamos extintos para sempre depois da Segunda Guerra Mundial, como o nacionalismo extremo e o racismo, ressuscitaram e estão de novo rondando no próprio coração do Ocidente, ameaçando mais uma vez os seus valores e princípios democráticos. Bom, eu falei um pouquinho sobre a sobrecarga cognitiva, disso de prestar atenção apenas de forma superficial e pegar pequenas informações e optar pelo que é mais rápido e mais superficial. E isso tem uma relação aí com a redução da tolerância à ambiguidade e à complexidade. Então, a perda de capacidade de
analisar de forma mais aprofundada o contexto e os acontecimentos ali. Isso pode explicar também essa questão do nacionalismo extremo e do racismo que voltou muito forte nos últimos tempos. Então, essa cultura que busca a facilitação e a simplificação pode levar a uma menor tolerância e ambiguidade à complexidade, porque o cérebro vai ter essa preferência pelas respostas rápidas e claras, e ele vai evitar o esforço cognitivo necessário para lidar com as nuances e com as contradições, e nuances e contradições são inerentes às formas de cultura mais elaboradas. Quando a gente pensa em algo simples e rápido, nós estamos falando de uma cultura animalesca que não conseguiu se desenvolver enquanto sociedade. O escritor também fala um pouquinho sobre os motivos de leitura dos livros, né? Hoje a gente ouve muito que, eu leio um livro para entrar num mundo que é diferente do meu, para me distrair. Mas, na verdade, os livros, eles têm essa função de gerar prazeres e fantasias, só que ele fala também que o pior e o melhor da aventura humana sempre passam pelos livros. E eles nos ajudam a viver, porque é como se você fosse exposto a novas formas, a coisas que talvez na vida real as pessoas não vão falar. Agora, voltando um pouquinho no tema da perda do erotismo. Tirar o sexo das alcovas para exibi-lo em praça pública é, paradoxalmente, não libertar, mas fazê-lo regredir aos tempos da caverna, quando, assim como os macacos e os cães, os casais ainda não haviam aprendido a fazer amor, só a acasalar. Há muitas formas de definir o erotismo, mas a principal talvez consista em chamá-lo de desanimalização do amor físico, que é a sua transformação ao longo do tempo e graças ao progresso da liberdade e à influência da cultura na vida privada, de mera satisfação de uma pulsão instintiva em atividade criativa e compartilhada que prolonga e sublima o prazer físico, cercando-o de uma encenação e de refinamentos que o transformam em obra de arte. Não é abusivo dizer que o erotismo representa um momento elevado da civilização e que é um de seus componentes determinantes. Para saber até que ponto é primitiva uma comunidade ou quanto ela avançou em seu processo civilizador, nada é tão útil como perscrutar seus segredos de alcova e verificar como seus membros fazem amor. E isso nos é ilustrado, sem querer nem saber, por essa literatura barata que, pretendendo ser erótica, só chega aos rudimentos vulgares do gênero, a pornografia. A literatura erótica torna-se pornografia por razões estritamente literárias, o descuido das formas. Ou seja, quando a negligência ou a inabilidade do escritor a utilizar a linguagem, construir a história, desenvolver diálogos e descrever situações revela involuntariamente tudo o que há de reles e repulsivo num acasalamento sexual isento de sentimento e elegância. É provável que essa e outras iniciativas semelhantes destinadas a dessacralizar a vida sexual, transformando-a em práticas tão comum e corrente como comer, dormir e trabalhar, tenham como consequência desiludir precocemente as novas gerações em relação à prática sexual. Esta perderá mistério, paixão, fantasia e criatividade e se banalizará até se confundir com mera ginástica, com o resultado de induzir os jovens a buscar prazer em outro lugar, provavelmente no álcool, na violência e nas drogas. Se quisermos que o amor físico contribua para enriquecer a vida das pessoas, deveremos livrá-lo dos preconceitos, mas não do formalismo e dos ritos que o embelezam e o civilizam. Um sexo de famintos e ortodoxos, não de sonhadores nem requintados, é, por consequente, um sexo machista a mais não poder, no qual não existe o homossexualismo masculino e o feminino é exercido unicamente para gozo e contemplação do observador.
um sexo de homens para homens primitivos e luxuriosos, em que o falo é rei. A mulher está ali para servir, não para gozar também, e sim para fazer gozar, para abrir as pernas e submeter-se aos caprichos do fornicador, diante do qual aparece frequentemente de joelhos, praticando felação numa postura que é o arquétipo dessa ordem sexual. Ao mesmo tempo que dá prazer, a fêmea se rende e adora o macho todo-poderoso. O falo clamam essas imagens, é acima de tudo poder. Aqui a gente está falando de uma coisa muito séria, porque nós não estamos apenas falando de sexo entre adultos. Nós estamos falando da alteração do comportamento sexual das pessoas. Então a gente já tem aqui a dessensibilização da dopamina, e a gente já sabe também que a adrenalina, ou seja, coisas que podem ser um tanto assustadoras e desconfortáveis, podem gerar mais dopamina. Então a gente passa a pensar em coisas que não são normais, não são esperadas. Em questão de acesso à pornografia, nós pensamos em pessoas que um vídeo de relações sexuais normais não são mais suficientes, então elas precisam começar a buscar coisas que sejam repulsivas e assustadoras. E nós estamos falando não só de um poder do homem para com a mulher, mas de outros tipos de poder e dominação, como de adultos para com crianças. Quando a gente está falando de um sistema límbico muito ativado e nenhuma tentativa de manter análises racionais sobre o que está acontecendo, nós temos uma redução na atividade do córtex pré-frontal, que é basicamente a parte que controla impulsos. Então, o consumo problemático de pornografia, e hoje o que nós temos de pornografia não é só os sites pornográficos em si, mas é tudo, músicas e novelas e livros. Isso tudo vai estar associado com a redução no volume ou na atividade do córtex pré-frontal. Isso vai comprometer a capacidade dos seres humanos de controlar os seus impulsos. Isso vai dificultar a tomada de decisões e a regulação emocional e vai levar a comportamentos que sejam mais impulsivos e menos ponderados em relação à sexualidade. E não é só uma resposta temporária, mas a gente tem que pensar de novo na plasticidade cerebral e na sua incrível capacidade de formar hábitos, sejam eles bons ou ruins. Então, tudo que ele for exposto repetidas vezes, ele vai ficar muito bom em agir daquela forma a qual ele está sendo exposto. E se isso significa ser exposto a percepções distorcidas de relações, isso também pode se tornar um hábito. Falando em consumo dessas coisas, a gente pode chamar de vício mesmo, que é quando a pessoa reconhece o dano e ela quer parar porque ela reconheceu que aquilo foi ruim, mas ela não consegue. E aí a gente tem tratamentos para vício, que é basicamente enfraquecer essas redes neuronais que foram muito fortalecidas e criar novas redes que consigam, talvez de novo, encontrar prazer no que é simples, cotidiano e adaptativo. E aí quando a gente pensa em adolescentes que não têm uma estrutura familiar muito boa, que não vão ter oportunidade de instrução, nós vamos ter adolescentes que acreditam que essa é a realidade. Os meninos acham que é assim que tem que ser, as meninas acham que é assim que tem que ser e aceitam e vivem com isso. Isso vai desenvolver uma baixa autoestima, as disfunções sexuais propriamente ditas, não tem uma segurança emocional e questões de doenças mesmo, porque
se a gente está falando de uma dificuldade de controle de impulsos, de uma necessidade por coisas de risco, nós estamos falando também de relações sexuais desprotegidas, nós estamos falando de gravidez na adolescência. Então não é uma coisa que afeta só o momento ali, é uma coisa que vai afetar todo o modo de comportamento do indivíduo em outras áreas da sua vida também. E aí nós vamos para o outro tópico, que é política. Ocorre o curioso paradoxo de que, enquanto nas sociedades autoritárias é a política que corrompe e degrada a cultura, nas democracias modernas é a cultura, ou aquilo que usurpa o seu nome, que corrompe e degrada a política e os políticos. Ele vai dizer que o avanço da tecnologia audiovisual e dos meios de comunicação deveriam servir para se contrapor aos sistemas de censura e controle, mas eles acabaram tendo o efeito contrário, porque a função do jornalismo foi totalmente distorcido. Quando os espectadores estão acostumados a ter apenas escândalos, isso favorece uma atitude tolerante e indiferente em relação à imoralidade. O desapego à lei nasceu no seio dos Estados de Direito e consiste numa atitude cívica de desprezo ou desdém pela ordem legal existente e na indiferença e na anomia moral que autoriza o cidadão a transgredir e burlar a lei quantas vezes puder para benefício próprio, principalmente lucrando, mas muitas vezes também para simplesmente manifestar desprezo, incredulidade ou zombaria em relação à ordem existente. O desapego pressupõe que as leis são obras de um poder que não tem outra razão de ser senão de servir a si mesmo, ou seja, as pessoas que o encarnam e administram e que, portanto, as leis, os regulamentos e as disposições que emanam dele têm como lastro o egoísmo e os interesses particulares e de grupo, o que exonera moralmente o cidadão comum de cumpri-los. A maioria costuma acatar a lei porque não tem outra opção, por medo, ou seja, pela percepção de que há mais prejuízo do que benefício em tentar infringir as normas. Mas essa atitude enfraquece tanto a legitimidade e força da ordem legal quanto das pessoas que delinquem ao infringi-las. Ele entra no tema da religião e ele diz que os homens se empenham em crer em Deus porque não confiam em si mesmos. E a história demonstra que não deixam de ter razão. Até agora, nós não demonstramos que somos confiáveis. O cristianismo propôs a fraternidade universal, combatendo os preconceitos e a discriminação entre raças, culturas e etnias, e afirmando que todas elas, sem exceção, são filhas de Deus e bem-vindas na casa do Senhor. Embora tenham demorado para abrir caminho e traduzir-se em formas de conduta por parte de estados e governos, essas ideias e pregações contribuíram para aliviar as formas mais brutais de exploração, discriminação e violência, humanizar a vida no mundo antigo e assentar as bases daquilo que, com o correr do tempo, seria o reconhecimento dos direitos humanos, a abolição da escravatura, a condenação do genocídio e da tortura. Em outras palavras, o cristianismo deu um impulso determinante ao nascimento da cultura democrática. Só que, apesar de ter tido esse papel crucial, ele também se deturpou com o seu crescimento. Enquanto foi uma religião das catacumbas, marginal, perseguida, de gente pobre e desvalida, o cristianismo representou uma forma de civilização que contrastava com a barbaridade dos pagãos, com suas violências insanas, com seus preconceitos e superstições, com os excessos de sua vida e com a desumanidade no trato com o outro. Mas, quando se firmou e foi incorporando suas fileiras às classes dirigentes e passou a cogovernar ou governar diretamente a sociedade, o cristianismo perdeu o semblante de Manzeut que tinha. No poder, tornou-se intolerante, dogmático, exclusivista e fanático. E aí ele vai falar que o laicismo não é contrário à religião, mas ele precisa existir justamente para evitar que exista no âmbito religioso o monopólio, que é sempre fonte de poder
de abuso e de corrupção. Isso em qualquer uma das religiões, seja o cristianismo ou outras. Então, é como se o laicismo precisasse existir para que as outras religiões mantivessem o que elas têm de positivo e soubessem se respeitar e conviver entre si. Assim como tenho a firme convicção de que o laicismo é insubstituível numa sociedade realmente livre, com não menos firmeza, acredito que, para ser livre, é igualmente necessário que na sociedade prospere uma intensa vida espiritual. E ele fala que se a religião não está funcionando, a democracia começa também a não funcionar. Ainda continua sendo realidade indiscutível o fato de que, para as grandes maiorias, é a religião a fonte primeira e maior dos princípios morais e cívicos que dão sustento à cultura democrática. Quando a religião começa a esmorecer, a perder dinamismo e crédito e a tornar-se superficial e frívola, mero ornamento social, o resultado é prejudicial e pode chegar a ser trágico para o funcionamento das instituições democráticas. Sobre o desapego à lei, de novo, ele cita o caso do Tommaso de Benedetti, que foi um jornalista que fez várias reportagens falsas, só que mesmo assim ele tem que ser visto como um herói do nosso tempo, porque ele se defende com a frase: menti, mas só para poder dizer uma verdade. Qual era essa verdade? Que vivemos num tempo de fraudes, em que o delito, se for divertido e entretiver o grande número, será perdoado. Embora não seja crente, estou convicto de que uma sociedade não pode atingir elevada cultura democrática, ou seja, não pode desfrutar cabalmente da liberdade e da legalidade se não estiver profundamente impregnada dessa vida espiritual e moral que, para a imensa maioria dos seres humanos, é indissociável da religião. Ele finaliza dizendo que no passado a cultura tinha esse papel de chamar atenção para os problemas existentes e gerar uma consciência que impedia as pessoas cultas de darem as costas à realidade do seu tempo. E hoje ela é só um mecanismo que permite ignorar os assuntos problemáticos e que nos distrai do que é sério e nos coloca num momentâneo paraíso artificial. E que, felizmente, a história não é algo fatídico, e sim uma página em branco na qual escreveremos o futuro com nossa própria pluma, nossas decisões e omissões. Isso é bom, pois significa que sempre temos tempo para retificar. Ele finaliza falando um pouquinho sobre inteligência artificial e quanto mais inteligentes forem nossas máquinas, mais burros nós seremos, por conta dessa questão de falta de uso mesmo, enfraquecimento dessas redes neuronais e ativação das partes específicas do cérebro. E sobre livros e escritores, os papéis dos livros. E ele faz uma reflexão do porquê que ele gosta tanto de ler. E ele diz: nada melhor do que a boa literatura para aguçar nosso olfato e nos tornar sensíveis para detectar as raízes da crueldade, da maldade e da violência que o ser humano pode desencadear. A liberdade é um bem precioso, mas não está garantida a nenhum país e a nenhuma pessoa que não saiba assumi-la, exercitá-la e defendê-la. A literatura que respira e vive graças a ela, que sem ela asfixia, pode levar a compreender que a liberdade não é uma dádiva do céu, mas escolha, convicção, prática e ideias que devem ser enriquecidas e postas à prova o tempo todo. É um livro bastante denso e um pouco assustador quando a gente para pensar que o que ele está falando não é só uma questão de análise social, que o comportamento de uma pessoa leva a outra para tentar se encaixar em grupo ou coisas do tipo, mas de uma mudança no funcionamento fisiológico do nosso cérebro. Os conteúdos que são consumidos estão modificando a forma de funcionamento do nosso cérebro.
Por isso que é muito importante a gente pensar qual é o alimento que nós estamos dando para o nosso cérebro, com base em que nós estamos fortalecendo ele e preparando ele para lidar com a realidade. E quando a gente fica se utilizando de distrações, nós não estamos aprendendo a lidar com dificuldades emocionais, nós só estamos acumulando elas e fazendo com que elas sejam mais nocivas ao longo do tempo. Espero que tenham gostado e até a próxima!